Boa noite, galera. É um prazer enorme estar aqui com vocês, meu irmão. Deus é bom demais, viu, galera? Queria dizer para vocês que Abacuque 3, 17 e 18 diz que ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, e o nome dele é Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Vai. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma. Deus ainda está no controle de tudo, meu irmão. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Você pode cantar também, vai. Choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei, Senhor Jesus, em ti. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, é só você crer. Creia que dá certo. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Canta comigo, vai. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei em ti, Senhor Jesus. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Bora, a banda vai baixar aqui e vocês vão cantar comigo, vai. Ainda, vai bem bonito. Bora, força que é pra Jesus. E não haja, que o produto da oliveira, todavia, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Mais uma vez, vai, pra finalizar, bem bonito. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei,
Eu me alegro em ti, Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Presta atenção, vai, ó. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Olha eu aqui, ó. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Tá bonito? Não chore, que cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, e cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Uma hora passa, uma hora dá certo, viu? Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, pode se mexer. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Fala, Senhor, nós queremos te ouvir. Esse refrão é bem facinho, viu? Todo mundo fazendo, vai. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Senhor, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Agora canta, vai. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Senhor Jesus, Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. glória a Deus. Vamos bater uma palma mais forte pro Criador das ondas, bora? Aleluias, massa. Muito boa noite, galera, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma segunda-feira no Sal. E eu gostaria de saber quem está vindo aqui pela primeira vez, conhecendo esse movimento aqui pela primeira vez. Tem alguém? Massa, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Uma salva de palmas para essa galera que está vindo aqui pela primeira vez, conhecendo o nosso movimento. Falando um pouquinho, né? Como eu disse, nós somos o Sal, que é um movimento da Igreja Batista Central. E nós nos reunimos aqui toda segunda-feira a partir das 20 horas. Com o objetivo, né, de através da palavra, através da música, através da oração, trazer mensagens de paz, de acolhimento. E é sobre isso. Então sejam bem-vindos. E eu te convido para estar conhecendo um pouquinho mais desse movimento, a estar nos seguindo nas redes sociais. Que lá a gente coloca, né, não só a agenda das segunda-feiras, mas também outros encontros que acontecem no decorrer da semana da Juventude da Igreja Batista Central. E um desses encontros é a sala de oração, toda quinta-feira às 21 horas, através da plataforma Google Meet. Não é presencial, é online, então onde você estiver, você pode participar desse momento com a gente. E um outro encontro também que acontece aos sábados, que é o Clubão Bíblico, que é a galera que se reúne, a juventude que se reúne para entender um pouco mais da palavra de Deus de forma bem jovial, para que todos possam entender também. Então é massa. A nossa rede social é @somos.sal. Então, se você que está chegando agora, que não conhece ainda, acessa lá, né? @somos.sal. Que no Instagram tem um Linktree,
né, que direciona para todas esses outros encontros que acontecem no decorrer da semana, beleza? A galera que está vindo pela primeira vez, permaneça com a tua mão levantada, por favor, que os azulzinhos já vai chegar até você para te entregar um presentinho de boas-vindas, tá bom? Uma lembrancinha de boas-vindas. Não desiste não, permaneça com o braço levantado que já alguém aparece aí até você. Bom, os avisos, né, de sempre, toda semana a gente reforça. Quem estiver sem máscara, por gentileza, coloque a sua máscara, que esse encontro presencial ele só está acontecendo porque nós estamos seguindo o decreto. Então, a partir do momento que a gente vacilar em relação a isso, a gente perde o direito de estar aqui. Então, a gente pede a colaboração de todos. Quem estiver sem máscara, por favor, coloque a sua máscara. Jenny, minha máscara sujou, minha máscara caiu, eu perdi minha máscara, enfim. Pode ir ali na mesinha, o Hélio lá tá até com as máscaras descartáveis na mão. Desculpa, tá com a máscara na mão. Caso você não tenha máscara, você pode pegar ali, que a gente tem máscara disponível para entregar, tá bom? A gente pede a gentileza que todos colaborem em relação a isso, porque realmente é um dos critérios, né, pra gente permanecer dentro desse encontro presencial, tá ok? Obrigada, gente. O segundo aviso, né, em relação à segurança, né, aqui do anfiteatro, nós temos 3 escadas principais de acesso, né, porque os degraus são bem longos. Então a gente pede para que essas escadas elas estejam livres para circulação, tá bom? Então, por favor, quem estiver sentado na escada ou na reta da escada, a gente pede para liberar, para que a gente tenha esse cuidado também com aqueles que estão circulando poder passar pelo caminho correto, tá? O terceiro aviso é em relação à nossa lojinha, né, que tem caneca do sal, tem alguns adesivos do sal ainda. Quem quiser adquirir, só chegar lá em cima no Hélio ou na Babi ou no Vinícius, que eles podem estar disponibilizando. Qualquer dúvida, né, que você queira tirar... obrigada. Qualquer dúvida que você queira tirar em relação ao sal, em relação à sala, qualquer dúvida, só chegar ali na mesinha que a gente também está disponível também para estar te dando essas informações, ok? E para fechar, o aviso relacionado à nossa responsabilidade social, né? Nós estamos num espaço público que é um anfiteatro e a gente pede a colaboração de todos para que quando terminar o seu lanche, a pipoca, o coco, a água, que você leve até o lixo. Tem uma lixeirinha aqui embaixo, tem a lixeirinha ali em cima também com a tia do lado da tia do milho. Então, assim, a gente sempre procura chegar um pouquinho mais cedo para manter isso aqui o mínimo possível, limpo, né? E a gente pede a colaboração porque para quando a gente for embora, a gente entrega esse espaço limpo também. Porque ele é público, ele é nosso e é da nossa responsabilidade enquanto cidadãos a gente manter esse espaço limpo e cuidado, tá bom? Obrigada pela atenção, galera, e vamos de mais música. Queria fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Quem crê que o amor de Deus é ousado, levanta a mão aí. Glória a Deus. Era a pergunta que eu tinha para fazer para vocês e eu queria falar que o amor de Deus, ele nunca desiste da gente. Que por mais que a gente às vezes queira dar uma fugida, às vezes a gente está sofrendo, está passando por algum momento difícil. E por mais que a gente se afaste, Deus está sempre ali para nos buscar e para nos trazer de volta para a casa dele. E é desse ousado amor que a gente vai cantar agora. E eu queria que você glorificasse o nome do Senhor aqui com a gente essa noite. Amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou.
pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Glória a ti, Senhor. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Senhor Jesus Cristo. Glória Obrigado, a Deus. Pai. Faz teu nome, Fiuski. Queria que vocês dessem uma salva de palmas de novo para essa banda massa. Obrigado, Juninho, a Brendinha, por esse tempo aqui. Netinho, a galera chegou pra mim, é o Valdones ali, que é isso, pessoal. Está para além, está para além. Muito massa. Recapitulando aí os avisos da Jennifer, né? A gente sabe que a gente está, graças a Deus, no momento aí de flexibilização, né? De algumas normas, dos protocolos também, mas é muito interessante, importante que você use a máscara aqui, certo? Como a Jennifer já trouxe, né? A gente precisa manter o respeito ao protocolo, né, estadual. A gente, enquanto iniciativa de fé também, a gente faz questão de ser submisso, né, às autoridades. Claro que dentro das possibilidades, até que isso não fira ou não atinja a ética na qual nós cremos, né? Então, por favor, se você de alguma maneira está aqui, né, e não trouxe a máscara, a gente tem máscara ali em cima também, mas se você estiver comendo, fica de boa, se sinta em casa, né? Eu quero te convidar para um tempo de oração, respeitando a sua iniciativa de fé. Eu não sei como é que você veio a esse lugar, mas a gente louva a Deus pelo fato da gente reunir aqui tantas pessoas com crenças, dogmas, religiões diferentes, e a gente quer, nesse momento, fazer um tempo de pausa para juntos nós orarmos, tá bom? Obrigado, Paizinho, por mais um dia de vida que o Senhor está nos dando de presente. Muito obrigado, porque a Tua palavra viva, eficaz, poderosa, diz que as Tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos.
Nós te louvamos porque em meio a uma situação na qual vivemos enquanto sociedade, onde tantas pessoas já não estão mais aqui em vida por conta de uma pandemia, nós te agradecemos porque certamente isso é fruto, acredito eu, da tua bondade e do teu amor por nós. Prepara os nossos ouvidos e corações para aquilo que a gente vai meditar nessa noite. É assim que eu te oro e te agradeço, entendendo que cada um aqui, dentro das suas demandas, das suas vivências, dos seus problemas, de alguma maneira veio a esse lugar, talvez em busca de uma resposta. E nós, sem dar muitas voltas, nós cremos que as respostas se resumem a um nome. E esse nome é o nome de uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que foi morto, crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Então nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações de maneira poderosa, fazendo, se assim for do teu desejo, que a gente mude de rota, que assim a gente converta os nossos caminhos para um caminho que tem a ver com a tua vontade, Senhor. Assim que eu te oro e te agradeço. Amém, amém, amém e amém. Há muito tempo atrás eu cheguei a esse lugar e geralmente eu repito como foi legal chegar a esse lugar e ver algumas pessoas e depois de tanto tempo ainda permanecer aqui. E eu não sei se você está vindo pela primeira vez, não sei se você já viu algumas vezes, mas só por curiosidade, né? Porque quando eu estou com esse microfone aqui nesse lugar especialmente, eu tenho uma sensação que essa troca aqui não é uma coisa simples, né? Eu não me sinto só falando e você ouvindo, mas eu de fato sinto a presença de Deus de uma maneira especial, de tal forma que ao ver o seu olhar, que ao ver você aqui, com certeza isso é um significado de troca, né? Como se a gente estivesse ao lado e conversando numa mesa, e de verdade é muito gratificante estar aqui. E tem muita gente que vem de muito longe e isso estimula muito a gente, né? Tem uma galera que não mora aqui perto, mora Jacarecanga, Barra do Ceará, Quintino Cunha, Caucaia, Itapajé, Pacajus. Eu lembro que tinha uma galera há um tempo atrás que vinha, alugava um ônibus para vir para cá. E sempre esses momentos são muito legais de reconhecer. Tem alguém aqui vindo, tipo assim, deixa eu ver... Lagoa Redonda, vim lá da Lagoa Redonda pra cá. Caucaia, nunca erro quando falo Caucaia. Tem alguém? Rapaz, você merece o Prêmio Nobel da Paz, viu? Meu irmão, a galera veio da Caucaia. Obrigado, viu, galera? Isso é muito massa. Queria honrar aí a presença de vocês. Quem veio mais de longe, assim, um bairro distante? Maracanaú, rapaz. Massa, galera. Aí você fala com orgulho, né? É isso aí. A galera tem medo, meu irmão, de falar... Rapaz, eu nasci no bairro chamado Jacarecanga, em frente a Leste-Oeste, que a galera chamava antigamente, não mais agora, né? Mas a galera chamava de Copacabosta, perdão da palavra. E a galera tirava a maior onda e tira a maior onda até hoje, com o maior orgulho, rapaz. Esse negócio da galera ter vergonha de onde veio, ou com o nosso humor tradicional, natural, né? Isso pra gente é muito saúde, né? Mas quem aqui não é do Ceará e tá vindo pela primeira vez? O irmão do Mineirinho, vocês são de Minas, né? Sejam muito bem-vindos, uai. Que massa. Mais alguém que não é do Ceará, que vem de Minas lá? Olha aí, mais uma pessoa. Tu é de onde? Brasília, que massa. Seja muito bem-vinda. Quem não é assim, para chutar, pode ser que tem. Quem não é do Brasil, fora eu que nasci na Suécia. Quem não é brasileiro? Mais alguém? Fora o Juninho aqui, o Juninho tem uma história engraçada, né? O Juninho tem esse fenótipo diferenciado, ele colocou até a máscara agora. Ele começou a rir e colocou a máscara. Chegou uma pessoa para mim uma vez e falou assim: rapaz, esse cara que tá tocando sanfona, ele é gringo, né? Esse cara aí é de fora, ele é lá do Limoeiro. Ele é diferenciado mesmo, muito massa. Mas sejam muito bem-vindos, uma salva de palmas aí para vocês que vieram de longe, vieram de perto, mas muito massa estar aqui. Bom, galera, deixa eu, sem mais delongas, conversar um negócio com você. A gente tem falado ao longo dessas segundas-feiras a respeito de um livro, e a gente, enquanto Sal, enquanto
equipamento, né, enquanto grupo de pessoas que se reúne aqui, uma das nossas missões e objetivos é tentar, no meio dessa religiosidade barata, muitas vezes em meio a espaços religiosos que mais traumatizam do que libertam, em meio a uma história de espaços e grupos religiosos que muitas vezes, não na sua totalidade, mais machucam do que restauram. O nosso papel aqui não é negar nossa fé, muito menos dizer que não existe problema, mas é apontar para alguém que significava, significa e sempre vai significar restauração de vida. E o nosso papel, ao não negar isso e mais uma vez repetir essa informação a respeito de quem é Jesus e voltar a falar isso sempre é um desafio para nós, porque talvez você já está com uma cabeça cheia de informações, talvez você associa Jesus a um político, você associa Jesus a uma banda, mas talvez uma das coisas que você menos associa é Jesus à sua intimidade, à sua pessoalidade, à sua casa. Você talvez associe pouco Jesus ao seu quarto. E a gente quer falar de um Jesus que não depende dos muros e das paredes, de um Jesus que não depende das músicas, que não depende do cara que segura o microfone para se revelar pessoalmente a mim e a você. Esse Jesus que nos ensina na oração do Pai, que não é meu, mas é nosso, ele nos estimula e nos encoraja a falar com ele tete a tete. E por mais que muitas vezes você tenha a sensação de que ele não fala, essa espécie de terapia espiritual, ela vai começando a acontecer quando você percebe que no silêncio Deus também se revela. E quando você também percebe que no silêncio você também vai começando a entender certas ocasiões, circunstâncias e coisas da sua vida que antes você não entendia, mas porque você decidiu compreender Deus também no silêncio, você não ficou refém da performance, você não ficou refém da pessoa que faz uma pirueta e que te fala coisas para que o teu emocional comece a entender Jesus. Jesus pode se revelar de maneira pessoal para você, isso não depende do sal, isso não depende de uma parede, isso não depende nem sequer da segunda-feira, pode ser na terça, pode ser na quarta, porque talvez nós herdamos uma cultura que para entender Deus, nós precisamos de um homem santo, um lugar santo e um dia santo. Nós precisamos de um líder religioso, nós precisamos do domingo e nós precisamos do templo para entender Jesus. E o que nós entendemos na Bíblia, se você jogar a Bíblia para cima, ela não vai cair em nenhum lugar onde ela vai denunciar, onde ela vai falar que Jesus é um cara que depende das circunstâncias para se revelar. Ele não depende das circunstâncias para se revelar. Nós é que dependemos dele para que a gente o reconheça em toda e qualquer circunstância. Então, sem muitas firulas, é isso que a gente tenta fazer aqui no Sal. Mas a gente conversando sobre isso, lá atrás a gente falou como é que começa a tal da igreja de Jesus. Nós falamos sobre a morte, a crucificação, sobre a ressurreição de Cristo. E aí, numa outra segunda, o nosso amigo Glaglau trouxe ali uma mensagem e falando ali, focando nos caras que estavam andando ao lado de Jesus, mas não estavam reconhecendo. Eles estavam no caminho do que se chamava Emaús, e eles não estavam reconhecendo esse Cristo, e que a morte motivou a movimentação da família de Jesus para ir ao túmulo para procurar o corpo de Jesus. Mas o que a gente aprendeu, e o Glaglau reforçou isso para a gente, é que nós não dependemos de uma mensagem de morte para ter esperança. Para ter esperança, nós precisamos da mensagem de vida em Jesus, devido àquilo que ele manifestou através da sua palavra. Jesus tinha dito para Maria que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então a movimentação correta é que ela esperasse, que ela cresce, que aquelas palavras eram verdadeiras e que Jesus ressuscitaria. O nosso amigo Arnaldo veio aqui numa segunda-feira dizendo que no livro de Atos nós também aprendemos que igreja tem a ver com movimento coletivo de pessoas. E que essa igreja tem a ver com um espaço onde acomoda a muitos.
e vai incomodar a nossa existência que não consegue se enxergar no outro. Essa acomodação que Deus nos dá vai nos fazer ficar incomodados com o fato de ver o outro talvez no chão e não se preocupar mais, nos trazendo à conclusão que é possível estarmos vivos, mas não sermos seres humanos como Deus projetou. E a gente está finalizando o nosso mês aqui, eu quero falar para vocês resumidamente uma das coisas que o livro de Atos significa para mim. Se você puder repetir, só para você ir na sua cabeça, eu queria que você repetisse qualidade de vida. Fala só para você mesmo aí. O que é qualidade de vida? Em tempos como o nosso, no mundo da integral troca dos afetos, dos sonhos e desejos, o que hoje para nós é qualidade de vida? Mesmo com a revolução cognitiva dos últimos tempos e essa fala intensa sobre empatia, amor, igualdade, equidade, será que de fato nós temos vivido e visto qualidade de vida? Será que de fato, apesar de falarmos sobre se colocar no lugar do outro, será que nós amamos? Gente, desculpa aí, eu não falei com o meu piloto porque eu não tinha noção que ia fazer barulho, né? Tá só me esperando. Eu não vou pra casa agora não, macho. Deixa o bichinho lá. Chega ele diminuir, viu? É a velocidade do motor. O negócio é sério aqui, viu? Mas o que é que significa para nós qualidade de vida hoje? Será que a gente, apesar de ter desmistificado, mapeado os até então, eu gosto de chamar de pecados sociais, se hoje em dia você é um machista, a galera sabe identificar numa palavra sua, se você é alguém que é algum ista, a galera consegue mapear quais são os teus comportamentos e as tuas falas que signifiquem alguma coisa dessa, ou que te coloquem dentro desse julgamento. Será que a gente tem vivido uma cultura realmente onde a gente vive amor, empatia, paz e tudo mais? Será que nessa tal da cultura do cancelamento, será que a gente não está esquecendo de um Jesus que nos ensinou a respeito da cultura do restabelecimento? Um Jesus que restabelece a paz com Deus através da própria vida dele, que passando por essa terra se colocou à disposição de todos nós, mas uma vida que aos nossos olhos foi ceifada com violência, com escárnio, foi vilipendiada, ele foi transpassado, e a Bíblia fala que tudo isso pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15:3, o apóstolo Paulo fala que ele morreu pelos nossos pecados. Mas é claro, nós somos uma sociedade vaidosa. Estou errado? Talvez a galera ache que por causa do meu dreadlock eu sou um cara que me abraça com a madeira todo dia, durmo em cima da duna, não tomo banho, deixo a unha crescer. A galera me chama de rasta nos cantos e tal, tudo mais. E quando algumas vezes ela vai fazer alguma movimentação talvez mais educatória, ela acha assim, Rafael, tu quer isso? Porque ela imagina que porque eu tenho dread, sou preto, estudei na faculdade pública, e ela acha que eu sou muito roots. Isso não quer dizer muita coisa não, isso é só aparência. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que nessa cultura que nós vivemos, será que de fato a gente tem enxergado o outro para além daquilo que ele aparenta? Será que eu e você temos percebido o outro para além da sandália, das calças, da blusa, da barba, do óculos, do carro, da região que ela nasceu? Será que a gente tem enxergado o outro para além daquilo que é comum? Eu acredito que Jesus toda hora nos instiga a olhar mais além. A gente quer finalizar esse mês fazendo uma reflexão, um questionamento sobre a nossa sociedade. E pegando o exemplo e a lição de textos da Bíblia para falar sobre como nós podemos, nesse mundo, entender aquilo que está acontecendo através de algo que foi escrito há muito tempo, mas que, segundo Billy Graham, é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Eu não sei se você sabe, mas nós somos considerados uma geração pós-institucional. O que é que isso significa? Há um tempo atrás, o camarada ou a camarada, que eram pessoas que tinham status, que faziam parte
do status quo, que eram respeitados, eram pessoas que estavam ligadas a alguma instituição. Eu não sei você, mas você é daquela época que se o camarada fosse do exército, ele era muito respeitado? Eu, quando era pequeno, vi um cara, eu morava ali perto da Marinha ali, né? Da Marinha do Brasil, ali na Leste-Oeste. E quando eu vi um marinheiro, eu achava que automaticamente o cara era o Rambo. O cara é militar e tal, tudo mais. Eu achava que o cara era um ninja, o cara sabia brigar, atirar, nadar, pular, voar. Era uma coisa que eu já associava. E tinha uma ideia na minha cabeça que ele ganhava muito. Tinha muito uma fala entre nós aqui do idioma cearense, que tinha uma pessoa que trabalhava no Estado. Alguém já ouviu esse termo? Para você que não é cearense, você vai ficar um pouco perdido. Ah, a pessoa trabalha no Estado. A pessoa é concursada. Até hoje tem isso, né? Mas a pessoa é concursada. Era um sinônimo de uma pessoa que ganhava bem, morava bem, era íntegra, justa, e era uma pessoa que estava além dos normais. Há quem diga que nós somos essa geração pós-institucional, porque nos dias de hoje não interessa se eu sou do Exército, se eu sou um empregado federal, não interessa qual é a minha profissão, interessa se eu sou feliz. Interessa hoje se eu ganho muito dinheiro. Uma vez eu visitei uma startup num bairro aqui próximo, e quando eu entrei, os caras trabalhavam com jogos de videogame. Os caras faziam jogos de videogame. E é uma empresa muito conhecida no mundo em todo, mas eu lá sabia quem era. Mas aí quando eu cheguei na empresa, a empresa tinha fliperama, tinha um sofá-cama, tinha cerveja dentro do trabalho. E há quem diga que essa é a caricatura ou desenho da nossa geração que não é mais institucional. Porque ela é uma geração que agora ela une prazer a trabalho. Ela não quer mais trabalhar a vida toda para no final da carreira tirar férias e ser feliz. Ela não é mais uma geração que ela quer trabalhar a vida toda para no final de semana ir ali passar, né, um feriado ou algo do tipo ali no clube dos primos dos sargentos do estado do Ceará. Tinha uma galera, na minha época, a família feliz, todo mês ela ia para o mesmo canto. Não é não, Juninho? Todo mês a galera ia pro Icaraí, a família ia lá. Era do clube, sei lá, do Denox. Era do clube dos sei lá, tripulante de foguete. Tudo tinha uma associação na época institucional. Mas na nossa geração, há quem diga que nós somos uma geração que a gente é extremamente violado pelo excesso de prazer. Você passa a timeline do Instagram e uma pessoa está na Europa. Você passa na timeline e ela está numa foto bebendo uma cerveja muito cara, ela está numa piscina com um biquíni muito bonito, e ali a gente tem uma pessoa que está vivendo e tendo o seu prazer ali. Você passa mais um pouquinho a sua timeline e você vai ver uma pessoa que está no carrão. Você passa mais um pouquinho, você vai ver um camarada que toca uma música que não necessariamente você gosta, mas essa música talvez você não goste, mas para ela gera muita grana. E essa música que gera muita grana para esse cara tem um estilo de vida que ele usa muita droga, que ele faz muita coisa doideira, e a gente está ressignificando aquilo que é normal ou não é normal. Mas a gente vive hoje nessa condição de sociedade, onde essa tal felicidade já não é mais atribuída à nossa profissão ou àquilo que a gente faz nos lugares de trabalho. O que é qualidade de vida? Antigamente, talvez você precisava de um emprego muito formal. Não sei quem aqui já fez vestibular, mas alguém falou para você que se você fizesse medicina, você ia ser feliz? Ia ganhar muita grana? Levanta a mão aí. Se você fizesse direito, faça direito. Seu pai já falou assim para você, meu filho, faça medicina, direito ou então engenharia. Alguém já falou isso para você, seu pai, sua avó? Estão até apontando a mãe aqui mesmo, eu não quero nem olhar. Estão até acusando os pais aqui mesmo. Mas talvez hoje a criança cresce e talvez já um adolescente tenha um sonho de ser um youtuber. Anos atrás, quem é que tinha essa projeção que um dos empregos do futuro seria youtuber? Quem é que tinha noção que um dos empregos mais, sei lá, rentáveis seria gerenciador de tráfego pago? Alguém não sabe o que é tráfego pago? Levanta a mão.
Se tiver com o sovaco vencido, não tem problema, tá todo mundo de máscara. Quem é que não sabe quem é? Além de mim, que está falando, não, eu sei o que é. Mas muita gente não sabe o que é. Alguém não sabe o que é moeda criptografada? Alguém não sabe o que é? Levanta a mão, não tenha vergonha não, que só tem 100 vergonha para a glória de Deus. Levante a mão aí. Quem é que conhece moeda criptografada? Levante a mão. Tem um pessoal aqui que está morto, né? Que não conhece e conhece. O pessoal que está só corpo vivo. Mas esse é o nosso tempo. E para tudo isso, nós muitas vezes olhamos e observamos e talvez ficamos um pouco ansiosos e nos perguntamos, será que eu estou perdendo a onda do tempo? Será que eu estou ficando para trás? No sábado eu conheci um camarada que ele falou que sabia tirar leite de vaca. Quem é que sabe tirar leite de vaca aqui? Conheci o camarada que ele falou que sabia fazer cerca, pegar o arame, tirar a madeira, o cara sabia fazer cerca. Quem é que sabe fazer cerca aqui, macho? Uma pessoa. Nossa, Prêmio Nobel da Paz vai para ti, tô te dando. Mas a gente vive tempos bem diferentes. E por conta disso existe um abismo entre as gerações. Pais e filhos muitas vezes não conseguem dialogar. Filhos e parentes mais velhos não conseguem dialogar. Porque o filho é questionador. A filha já não olha para esse até então valor tradicional com a mesma ótica que o pai olha. E o que é que a gente faz? O que é que acontece? Geralmente, muitas vezes, se necessita ou se acha que o necessário é resolver essas situações com força. O pai impõe e o filho, com a sua força, com seu muscular cerebral desenvolvido, o que é que ele faz? Dorme. Muitas vezes nós vivemos abismo de gerações por causa disso. E tudo isso talvez por conta da pergunta, o que é qualidade de vida? Porque talvez você até quer que o seu filho faça medicina, mas se ele aparecer amanhã com a chave de um apartamento para você, você vai dar glória a Deus ou não vai, irmã? Você até quer que o seu filho faça engenharia, mas se amanhã ele for skatista e ganhar medalha de prata como a Raíssa Leal, você vai gostar ou não vai? Mas isso são desafios para o nosso tempo. O fato é, gente, que nós acreditamos piamente de que Jesus precisa dialogar com esses desafios desse tempo. O meu desafio para você é que você entenda que a Bíblia não é um livro simplesmente antigo, onde você pode rejeitar alguns textos e outros não, mas que talvez uma certa maturidade te faça perceber a importância de cada coisa. Que em alguns momentos talvez você não vai entender, mas que você entenda a importância da história que a Bíblia contém. E dentro dessas histórias, que não são histórias da vida atual, mas são histórias do mundo antigo e da vida antiga, você consiga perceber algumas chaves que são essenciais para mim e para a tua vida. Para os relacionamentos que nós temos conosco mesmo, dentro da nossa casa e com aqueles que cercam a gente. Um cara tem me chamado a atenção chamado Baruch Spinoza, um filósofo holandês, judeu, mas que abandonou algumas crenças tradicionais do judaísmo porque ele foi considerado panteísta, ou seja, o cara que vê Deus em tudo, vê Deus num jumento, num cavalo, na água, na pedra, ele vê em todo canto. E esse cara foi rejeitado, teve algum dos seus pensamentos rejeitados. Mas no livro Ética, uma das coisas que chama a atenção do Baruch Spinoza é que mesmo sem ele ser até então, nominalmente, um cristão, ele coloca em xeque o papo sobre o livre-arbítrio. Alguém já ouviu falar sobre o livre-arbítrio? Levanta a mão aí. Essa ideia de que você pode tudo. E o Baruch, nesse livro Ética, fala assim, um homem pode voar? Por si só, não. O homem pode olhar para uma manga e transformar no limão? Por si só, naturalmente, talvez não. E o Baruch Spinoza, ele vai dizer mais ou menos de maneira resumida que eu e você estamos vivendo eventos que foram condicionados. Você está sentado num lugar aí que foi construído por alguém e essa pessoa que construiu esse lugar, ela de alguma maneira arrumou esse emprego por algum motivo. E você é condicionado a certas situações que não são do acaso,
mas são um conjunto de coisas para que você pudesse chegar até onde você chegou. Talvez você olhe assim, caramba, eu vou chegar aqui e quero nem saber não. O sal vai ser a minha última tentativa. Se o sal não fizer sentido para mim hoje, eu vou tirar a minha própria vida. O Baruch Spinoza acredita que Deus pode chegar e fazer com que você chegue na frente de um carro e você pare. O Baruch Spinoza também está nos incentivando a entender de uma maneira mais racional que existe um Deus que pode alguma coisa. Então é desafiador para nós entender esse mundo que nós vivemos e nós precisamos colocar isso no nosso bolso para um dia a gente tirar. Deus pode algo na sua vida, na sua história, aqui e agora. Deus pode te ajudar a compreender o que é qualidade de vida. E se tem um livro que nos chama a atenção a respeito do que é qualidade de vida, para um seguidor de Jesus, é o livro de Atos. Eu quero te convidar a colocar o teu ouvido à disposição para ler comigo o livro de Atos, no capítulo 16, e eu quero ler, antes disso, o versículo 6 para dizer assim: existe um espírito que diz não. Fala só para você mesmo. Existe um espírito que diz não. Fala só para você mesmo. Existe um Deus que frustra planos. Existe um Deus que diz não e contrapõe a nossa expectativa. O verso 6 do capítulo 16 de Atos diz assim: atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Vou ler de novo. Atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Você aí que é cristão, você estava indo anunciar a palavra, fazer uma coisa que até então Deus quer, não é não? Você vai pregar a respeito das boas novas de Jesus. Sabe o que foi que o Espírito Santo fez? Disse não. Ele impediu. O Espírito Santo é alguém, um ser, uma pessoa, e aqui denunciado nesse texto como alguém que pode nos parar também. E nós precisamos pensar se avançar significa fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós entendemos a vontade de Deus quando nós recuamos. Sabe por quê? Porque muitas vezes só o Espírito Santo percebe o abismo que está a um passo seu. Talvez você se tornou um especialista a caminhar no abismo. Eu conheço pessoas que são muito boas em tudo que fazem, é impressionante. Eu já não tenho muito esse perfil. Mas eu conheço gente que vai soltar um peão, solta direito. Eu conheço gente que vai jogar futebol, joga direito. Pega uma lancha, dirige direito. E muitas vezes a potencialidade de fazer direito nos causa uma certa ilusão de qualquer lugar que a gente coloque os pés, aquilo não significa precipício. O salmista, no Salmo 23, ele fala que o Deus que ele fala e chama de pastor é alguém que nos leva para pastos verdejantes. Sabe por que que, na minha concepção, entendendo alguns comentários, que o salmista fala isso? É porque ele sabe que ovelha também se alimenta de capim que não traz nutrição. E eu pergunto para ti, meu irmão, onde é que você tem se alimentado? Onde é que você tem nutrido a sua alma? Na sua básica, no seu simples compromisso consigo mesmo de cuidar da sua alma. Onde é que você tem buscado fontes de vida? O salmista no Salmo 23 vai dizer que ele refrigera a nossa alma. Ele nos leva para as águas de descanso. E ele, o pastor, nos leva pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A Bíblia fala e chama Deus de pastor porque nós, como ovelhas, podemos ter uma tendência de buscar o precipício e o abismo.
faz parte da nossa condição ontológica, ou seja, natureza do nosso ser, do ser humano. Ele não gosta de lama, nós não gostamos de lama. Só que a gente tem a capacidade de se acostumar com ela. Nós não gostamos de comida ruim, mas recentemente viralizou no Brasil inteiro a cena de uma família, algumas pessoas que moram na mesma favela, aqui em Fortaleza, próximo a nós, quilômetros daqui, poucos quilômetros, que quando a comida do supermercado estava sendo colocada ali no caminhão do lixo, elas estavam subindo para tirar a comida. Mesmo sabendo que ali podia ter bactéria, fungo, tudo que não presta, elas estavam indo lá para retirar. Nós até sabemos, talvez a maioria de vocês aqui não faria isso nessas condições atuais. Mas eu e você faz parte da natureza do nosso ser, nossa condição ontológica, se acostumar com aquilo que não presta. O que o salmista está dizendo é que, camarada, é o seguinte: tu precisa entender que o bom pastor te leva para se nutrir de coisa que faz sentido e que te ajuda. Coisa que te alimenta, e não alimenta não te dando uma sensação de saciedade como uma comida, mas fazendo com que você creia que sempre ele vai te permitir essa saciedade, mesmo quando você não tem. O que a Bíblia pode estar nos dizendo aqui nesse simples verso é que o Espírito Santo de Deus, ele precisa ser visto para que o não de Deus se torne uma bênção para nós. Muitas vezes você tem transformado o não de Deus num ataque religioso. O não de Deus para você, somado ao que a TV, muitas vezes a internet fala para você, você transforma numa espécie de ideologia. Para que você queira obrigar a Deus a fazer do não dele um sim. Mas o que a gente precisa entender é que o Espírito Santo de Deus muitas vezes diz não, porque o precipício está na nossa frente. Deu para entender? Verso 16, para ler com você e finalizar esse tempo. Desculpa, verso 18. Eu quero contar a história aqui, como a gente estava falando, de Paulo, sobre como é que esse livro vai nos falar mesmo sobre qualidade de vida para um seguidor de Jesus. E fazia por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora saiu. Paulo está falando sobre uma moça que estava acompanhando o ministério deles, e que a Bíblia fala aqui no verso 16, que ela tinha um espírito adivinhador. Entenda uma coisa: a Bíblia não nega que existem manifestações espirituais diversas, mas existem manifestações espirituais de espíritos não colaboradores, ou como alguns diriam, egos absolutos, que não são espíritos que colaboram porque eles se manifestam ao ser humano para que você seja escravizado, não para que você seja liberto. O Espírito Santo se manifesta em nós e através de nós para que nós andemos libertos. Existem espíritos que se manifestam em nós e através de nós para que eles nos mantenham escravizados, porque são egos absolutos. E esse espírito que habitava essa mulher aqui, no caso, o verso 18 está dizendo que Paulo a expulsa. O verso 19 diz assim: ora, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, porque aquela mulher trabalhava para alguns senhores, o fato de ela ter um espírito adivinhador gerava lucro. Opa, para aí. Por um acaso tem gente hoje dizendo que sabe o teu futuro, alguma coisa sobre ti, e te cobrando por isso? É esse livro aqui que o Billy Graham diz que é mais atual que o Jornal da Manhã. Você está vendo como as coisas se cruzam ao longo da história? Lucas, o autor do livro, estava nesse momento. Ele escreve porque ele estava lá. Ele era uma testemunha ocular também. E ele está dizendo que os senhores que dominavam aquela pessoa acharam ruim porque Paulo expulsou aquele espírito. Verso 20. E apresentando aos mestres da lei, os senhores disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade.
No caso, Paulo e Silas, eles estavam na Macedônia nesse momento aqui. Já eram capítulos onde a igreja de Jesus estava saindo, avançando, ela não estava mais se aglutinando, se aglomerando. Agora os discípulos e outros discípulos estavam indo pregar o evangelho em várias regiões e Paulo e Silas estão na Macedônia. O verso 22 diz assim: e a multidão levantou-se contra eles, e os mestres da lei, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-lo com varas. Diga aí, meu irmão, você ir fazer, pregar o evangelho e simplesmente acontecer isso, você ia pensar o quê? Mas esse Deus não existe não, como é que o cara está mandando eu pregar e eu sou açoitado? Como é que eu faço aquilo que Jesus pediu para eu fazer? Que foi expulsar espíritos imundos, e agora eu estou sendo açoitado. Que Deus é esse? Que uma hora ele abre o mar, mas outra hora ele deixa eu levar chibata, meu filho. Que negócio é esse? Que negócio esquisito. Mas o texto continua. E havendo-lhe dado açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido essa ordem, os lançou na prisão inferior e lhe segurou os pés pelo tronco. Lá pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos escutavam. Qual é o natural a eu ser injustiçado? Cobrar a justiça, não é não? Qual é o meu natural ao receber, se você não é daqui, é chibata, é peia. Ajudou nada, né? Chibata e peia, pro cabo aqui não... Apanharam, levaram chutes, foram violentados. Qual é a reação? É me defender. A reação é entrar na peia também. A reação é brigar também. Mas olha o que a Bíblia está falando sobre Paulo e Silas. De repente houve um grande terremoto, que foram abalados os alicerces daquela prisão. E logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia tirar a própria vida também, supondo que os presos, todos eles tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não façam mal algum, porque todos nós estamos aqui. Tendo ele pedindo luz, saltou dentro daquele lugar e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que me é necessário para ser salvo? Responderam Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam em sua casa. Tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe também as feridas e logo foi batizado ali mesmo, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs-lhes uma mesa, alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os mestres da lei mandaram os guardas dizer: solta aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essa palavra dizendo: os mestres da lei mandaram que fosseis soltos. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo respondeu: bateram-nos publicamente sem sermos condenados, sendo nós cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão. E agora encobertamente nos lançam fora? De modo nenhum será assim, mas venham eles mesmos, os mestres da lei, e nos tirem. E os guardas foram dizer aos mestres da lei essas palavras, e eles temeram quando ouviram que eram romanos. Vieram, pediram-lhe desculpas, e tirando-os para fora, oravam para que se retirassem da cidade. Então eles saíram da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, o confortaram e partiram. Eu sei que talvez você não conseguiu entender muito aqui o negócio. Mas resumidamente, ao falar sobre qualidade de vida, a gente está falando sobre dois personagens, um mais conhecido que o outro, Paulo, o apóstolo.
O apóstolo Paulo aqui falando sobre Jesus, o mesmo Paulo que, respondendo a alguns que estavam com ele, diz que ele tinha todo o mérito por ser um apóstolo de Cristo, mas reconhecia que algo o incomodava. E Paulo chamou isso de espinho na carne. E Paulo, para testificar e falar sobre isso, ele falou que até ao terceiro céu, uma linguagem que Paulo utiliza para dizer que ele foi a um nível tão alto da presença de Deus, que mesmo assim, ele olhava para as obras dele, olhava para as obras e falava assim, isso não é nada mediante aquilo que Cristo fez por mim. Meu amigo, minha amiga, de fato, talvez você ache que é uma mera manipulação questionar a sociedade na qual nós vivemos e olhar para a história de Paulo e de Silas, crendo em Jesus, e os dois numa prisão e dizer assim, é claro, se isso está no papel e é só uma história, é claro que isso pode ser uma invenção. É claro que isso pode ser só um modelo poético. É claro que isso pode ser talvez uma crônica. É claro que isso pode ser só um conto da carochinha, para que eu entenda que Jesus é tão bom que eu fique preso às correntes da religião, mesmo quando eu estou sofrendo. Meu querido e minha querida, em nome de Jesus, eu sei que muitas pessoas, muitas organizações e grupos têm dado um mau testemunho social, não fazendo muito bem a leitura de que o evangelho tem a ver com a nossa saúde mental, com a nossa saúde financeira, com nossas questões sociais. Muita gente tem errado ao imaginar que o Deus que nós servimos é um Deus que está aplaudindo e rindo uma criança se alimentando ou bebendo a água de um córrego sujo, tomando banho na lama. Muita gente tem se preocupado numa performance dentro de quatro paredes e tem esquecido de que a vida está para além do prédio. Mas aquilo que nós estamos falando é a palavra de Deus que tem se mantido viva por milhares de anos. É a palavra de Deus que, por mais que nós a associemos a personagens limitados ao longo da nossa história, por pessoas que muitas vezes, em nome de Deus, se colocam numa posição de superioridade, muitas vezes nós nos decepcionamos porque nós sabemos que essa tal de igreja que prega um amor incondicional, parece que esse amor incondicional é uma ratoeira, que quando você chega lá, você morde a isca, você fica preso. Mas a grande verdade é que o livro de Atos, ao falar sobre igreja, ela não está falando, gente, sobre um spa. Ela não está falando sobre um supermercado com produtos de primeira qualidade. Ao falar sobre igreja, esse livro não está falando sobre uma colônia de férias. Não está falando sobre um parque aquático que tem um brinquedo de mais de 40 metros de altura. Esse livro, gente, ele não está falando que você é abençoado quando você agrada a Deus e que você é amaldiçoado quando você o desobedece. Esse livro está falando sobre um amor do Pai tão latente e tão forte que nos piores momentos da nossa vida, nem a prisão, nem o açoite, nem a vida que é vilipendiada é capaz de calar um espírito em chamas, te dizendo que tudo que você tem não está naquilo que você vê, mas naquilo que você crê. O próprio Espírito de Deus está em Paulo e Silas, fazendo com que uma situação horrenda signifique louvor. Quantos de nós aqui não temos um sonho de talvez num leito do hospital não sentir dor? Quantos de vocês não têm o sonho de fazer com que os piores momentos da sua vida não sejam momentos onde você sofre tanto? Mas essa história é uma denúncia de que existe um espírito tão grande o suficiente para te dizer que nos piores momentos existe um propósito. Será que você é capaz de acreditar nisso nessa noite?
Será que você é capaz de olhar para a sua história, para aquilo que já aconteceu, para as marcas negativas que te acompanham, e você olhar para a sua vida hoje? Será que você é capaz de pelo menos se perguntar assim: se eu estou aqui hoje, diante de tudo que aconteceu, alguma coisa deu errado, mas alguma coisa também deu certo ao ouvir essas palavras hoje. Alguma coisa deu muito errado, e onde eu tenho me tornado tem significado dor. Mas ao ouvir essas palavras através de Lucas escrevendo sobre a vida de Paulo e Silas, e como testemunho ocular do poder de Jesus, que ascendeu aos céus, mas prometeu e cumpriu que o seu Espírito Santo, o ajudador, o consolador, estaria com eles. Será que você é capaz de suscitar no seu coração um pouquinho de um questionamento a respeito daquilo que você está fazendo hoje da sua vida? Daquilo que você está acreditando hoje a respeito do que é felicidade para você? Eu queria finalizar e te fazer alguns desafios. Eu queria te dizer que acolher a prisão é importante para você não se prender à prisão. Talvez você está aqui, o número do seu pé cresceu, já foi 32. Hoje o seu pé é 43. Mas as mágoas e as marcas negativas que passaram pela tua vida, elas te acompanham desde que o teu pezinho era 32. E infelizmente não pararam porque o teu pé hoje é 43. Elas estão maiores. Talvez você hoje está aqui com uma roupa muito boa, mas ela não consegue segurar as dores da tua alma, devido a que você tem vivido. Talvez você está aqui e talvez está esperando o resultado do doutorado. Talvez está esperando o resultado do mestrado. Mas talvez você ainda não compreendeu qual é o seu propósito, a sua missão, a sua vocação e o que você tem que fazer da sua vida. Talvez você está aqui hoje e tem o iPhone mais top. Você tem a melhor prancha, você surfa nos melhores lugares, você tem como ir para os melhores lugares. Mas você sabe que você não tem tudo. Porque acolher a prisão que muitas vezes nós temos é diferente de se prender à prisão que nós estamos. Acolher os sofrimentos e as lutas é interessante, para que você possa entender o propósito de Deus em todas as coisas, assim como Paulo entendeu que o Espírito Santo disse não para ele. E além de dizer não, ele passa por uma situação de prisão. Mas sabe o que é que Paulo faz? Na prisão, ele começa a cantar hinos e louvores e orar bem alto. Cantar e orar na prisão poderia significar para nós que o Deus que nós adoramos não estaria conosco e que ele possivelmente era uma farsa. Mas Paulo está dizendo que o Deus que ele servia é uma realidade. E a Bíblia não está dizendo que a realidade para Paulo é uma irrealidade para nós. A realidade para Paulo é uma realidade para Maria. É uma realidade para o Pedro. É uma realidade para o Lucas. E é uma realidade para todos nós aqui. As circunstâncias e ocasiões não estão acima de quem nós somos. Mas a circunstância pode nos revelar quem nós somos. Seguramente, alguns de vocês aqui estão pensando que a única coisa que você precisa é dinheiro. Quantos aqui já pensaram isso? Eu pensei isso muitas vezes. Cara, pode ser que eu só precise de grana, aí eu me liberto daquela parada que eu gosto de usar. É porque eu não tenho grana. Poxa, eu só preciso de grana, aí eu caso. Só que tu tá traindo a mulher, tu não tá fazendo questão de comprar nenhuma cueca, tu não tem coragem nem de encher uma garrafa e tu tá achando que o problema é dinheiro.
E isso é um mal que habita em muitos homens. Diga-se de passagem, eis que aqui vos fala um homem que, para entender que ser macho é diferente de homem, demorou um tempinho, viu? Cuspir, falar alto, grosso, poder brigar, isso aí é, entre aspas, né, o ser macho. Mas ter hombridade, meu irmão, é outra coisa. E a hombridade, segundo a Bíblia, que é loucura. É lavar o pé da esposa. Liderar, segundo a Bíblia, que é ser o último. Ser influente no evangelho não é dar pirueta e pregar com o microfone ao contrário. Ser influente, segundo o evangelho, é cor bem simples. É ter fidelidade ou bicho difícil, não é não? Domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade, alegria. E um bicho muito difícil quando você está no trânsito de Fortaleza. Paciência. Mas a gente aprendeu que ser cristão ou cristã e bem bonitão e bem bonitona é ter uma calça bem bacana, uma blusa bem massa, pregar de uma maneira que agrade a todos. É ter um estereótipo que a gente não peca. É mostrar que a gente é bonzinho na frente das pessoas. É ver uma senhora ali querendo atravessar a rua e no lugar da gente ajudar, a gente não ajuda. Mas se a gente soubesse que é uma irmãzinha que a gente tá afim, a gente ia lá ajudar. Faz sentido? Se a gente soubesse que era um irmãozinho da igreja, da congregação, a gente ia ajudar. Para quê? Para mostrar. E Jesus está dizendo, meu irmão, se a tua mão direita aqui, ó, tá fazendo, tá ajudando, meu irmão, não precisa mostrar não, esconde. Se tu vai jejuar, não precisa fazer cara, tô jejuando com fome, ninguém que tá jejuando. Não, macho. Se alegra. O Espírito precisa estar de maneira a formosear o teu rosto. Mas já reparou o que é que a gente faz quando a gente vai buscar Deus? Faz uma conferência bem grande, aluga um som bem bonito, luz, compra as calças coladas, o tênis bonito, filma para todo mundo ver e chama de avivamento. Avivamento é esse aqui, de Paulo e Silas na prisão, no meio da peia, amém? Sobre tudo isso que nós falamos, galera, a minha conclusão é que qualidade de vida é sobre confiar e permanecer, não é sobre produzir. E a galera da banda pode chegar aqui, que já são 12:30 para as 4. Eu queria te convidar a orar comigo e se você puder e quiser, se você compreendeu essa mensagem, meu brother, se você compreendeu que aqui foi falado a respeito que os felizes, os bem-aventurados, segundo Jesus, são aqueles que sofrem no nome dele, são aqueles que creram sem ver, os que são o último, os que se colocam para servir. E se você acredita que tudo isso tem a ver com Jesus glorificado através da nossa vida, se você acredita que o mais essencial é que nós sejamos como Paulo e Silas hoje nas prisões, aprendendo a viver de maneira alegre, até quando as situações não cooperam, eu queria te convidar nesse momento a não responder a essa pergunta, porque a carnalidade desse pobre homem aqui te feriu, mas porque o evangelho te feriu. Porque o evangelho bateu no teu orgulho. Porque o evangelho socou a tua autoconfiança desnecessária. Porque a palavra de Deus fez sentido na tua soberba. Eu quero te convidar a orar comigo ficando de pé, como uma resposta ao Espírito Santo de Deus. Entendendo que isso não é simplesmente sobre um lugar, mas sobre uma missão. Não é simplesmente sobre uma segunda-feira, mas sobre um propósito de vida. Se você compreendeu tudo isso,
Eu quero te convidar a cantar essa canção como uma oração, a cantar o refrão dessa canção como uma oração de reconhecimento àquilo que Deus é, àquilo que Deus faz. E meu irmão, não saia, não deixe de se relacionar com Jesus através de 3 coisas: da sua palavra, do corpo de Cristo e do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em todos os lugares, inclusive pode estar dentro de nós. O corpo de Cristo, meu irmão, tem a ver talvez com a maior missão que Jesus deixou nessa terra, que é amar pessoas que não são amáveis. Igreja não é colocar uma roupa bonita para ir para um negócio de domingo, gente. Igreja significa muitas vezes levar um pancadão na costela. Igreja muitas vezes significa ser caluniado. Igreja significa muitas vezes sofrer preconceito. É por isso que Tiago fala que dentro dela existe acepção de pessoas. E falar assim: existe um problema, vamos melhorar. Existe um problema, no lugar de eu criticar e me tornar assim um youtuber que critica tudo, deixa eu me tornar alguém apaixonado por problema. Porque meu irmão Jesus era um bicho apaixonado por tranqueira. Só pode. Jesus era apaixonado por carga torta, macho. Só pode. Jesus era um bicho, me perdoe as palavras, isso parece loucura, mas parece até que Jesus gostava de endemoniado, macho. Mas não era. Ele não gostava do endemoniado. Ele gostava de restaurar a imagem e semelhança de Deus que um demônio atrapalhava. Não é que ele gostava do carga torta, mas é porque ele ama te explicar tintim por tintim o porquê ser carga torta às vezes pode ser até prazeroso, mas não é eterno. Então quero te convidar a cantar essa música como resposta, meu irmão. Vocês são muito melhores, ou podem ser muito maiores e melhores do que se encontra aqui de segunda-feira. Talvez amanhã tu tá indo voltar para tua cidade, pro teu interior. Faz um sal lá, cara. Talvez amanhã tu vai pro teu trabalho e tu vai falar assim: ei galera, vamos lá no sal. Não, mas seja o sal. Talvez amanhã tu vai falar: poxa cara, vamos ali comigo, não sei o que. Vamos lá porque tem uma palavra massa, meu irmão. Seja a palavra. E esse talvez é um incômodo para os que são cristãos, mas por algum motivo estão acomodados. Aqui a Bíblia nos ensina, meu querido e minha querida, é que Jesus Cristo, Ele incomoda os acomodados, para que você comece a acomodar os perturbados. Tem muito perturbado na nossa cidade, não tem não? Tem muita gente no meio da rua perturbada, sem identidade, sem propósito. Isso é um convite para você. E para você que talvez ouviu isso, cara, e de alguma maneira você está dizendo assim: cara, eu quero esse estilo de vida, eu quero essa qualidade de vida. Além de ficar de pé, eu queria te convidar a fechar os teus olhos. E eu queria perguntar, meu irmão, porque eu não quero subestimar a soberania de Deus nesse lugar. Mateus 10:33 diz que é o Pai que nos confessa nos céus quando a gente o confessa aqui nessa terra. É a palavra de Deus que fala através de Paulo em Romanos que se você crê de todo o seu coração, você será salvo. E eu quero perguntar a alguém aqui que quer crer de todo o coração, que crê de todo o coração para que seja salvo. Levanta a tua mão aí onde você está. Amém. Não precisa aplaudir. Quero te convidar, levanta a tua mão aí, se você crê de todo o coração para que você seja salvo. Amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus. Aí onde você está com a sua mão levantada, em nome de Jesus,
Nós rogamos ao Espírito Santo de Deus que o Senhor faça morada, Senhor, habitação. Que o Senhor escreva o nome de cada um desses que na verdade já estava escrito no livro da vida, Senhor. Que o Senhor revele uma comunidade, pessoas, lugares que essas pessoas possam compartilhar e viver a família que é a Igreja de Jesus. Que essas pessoas possam ter amigos, irmãos, irmãs, amigas preciosas, que elas possam confessar suas culpas, que elas possam caminhar junto, em nome de Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço por cada um deles. E meu irmão, é o nosso desejo que você que levantou sua mão nos procure a galerinha que está de azul, para que a gente possa compartilhar a nossa vida com você, se você quiser e puder. Mas se você tiver vergonha, o Espírito Santo vai fazer, meu irmão, e vai em paz em nome de Jesus. Canta essa canção com a gente e que Deus possa estar te abençoando. Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Glória a ti, Senhor. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante,
Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, creio também. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, tá vindo, viu? Eu creio, tá bem pertinho. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, cante com fé, vai! Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, em ti, Senhor Jesus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu me alegro em ti, Senhor Jesus. Deus abençoe, galera. Glória a Deus. Glória a Deus.